entrando nessas discussões de entender o folclore, de entender de quão complexo é isso quando você está falando de uma cultura que é multicultural. Entender a diversidade do Brasil é algo que ele é muito mais delicado do que você levantar uma bandeira. Ele é muito mais delicado de você falar que, não, eu entendo a diversidade, eu gosto, o Brasil é diverso, nós somos diversos e tudo mais. Mas quando você vai buscar os atravessamentos dessa diversidade, muitos grupos, inclusive grupos que estudam isso, não sabem o que fazer com essa informação. Quando você vê que existem influências europeias, indígenas e africanas dentro do mesmo processo, isso é para travar qualquer tipo de discussão ideológica específica, voltada para um lance de entender a identidade brasileira. Era tão bom os tempos que eu aprendi. Gente, folclore está acontecendo agora. Nesse momento, a gente está falando com gírias. Por que a gente fala com gírias? Por que a gente tem essas questões de cada região do Brasil fala de uma forma diferente? Por quê? Isso é folclore puro. A forma da sua avó passar aquela comida, receita especial que ninguém consegue fazer, e aí ela passa para sua mãe e ela vai para tentar passar para você. Isso é folclore puro também acontecendo. Porque as discussões elas se perdem quando você quer tornar algo legítimo e puro dentro de um país que é extremamente diverso. A gente está falando de diversidade, a gente está falando do quê, né? Porque a diversidade é isso. A diversidade é abrir essa porta para entender as possibilidades. Lógico que no meio disso tem vários problemas. Na janela lateral do quarto de dormir, eu vejo uma igreja, um sinal de glória. Vejo um mundo branco e um voo pássaro. Vejo uma grade no velho sinal. Boa tarde, eu sou a Maria Eduarda, essa é a Giovana e a gente vai dar início à nossa entrevista para o podcast da Janela Lateral. Por favor, se apresente. Olá, gente, boa tarde, eu sou Anderson Alvaz, sou ilustrador, designer, criador de vários projetinhos aí pela internet, trabalho com cultura, trabalho com folclore, e estamos aí para conversar sobre o projeto Sou Caipora, sobre o Folclore BR, sobre o que mais der na telha aí. Estou aberto aí para conversa. Beleza. Então eu vou falar a primeira pergunta. Qual a importância do folclore para a cultura brasileira? Bem, a importância do folclore, ela é muito fundamental, né? Quando você fala da base de uma sociedade, uma população, o folclore ele está ali existindo em qualquer agrupamento social do mundo. Então, ele é um fruto desse processo da junção das pessoas tentando existir, tentando coexistir ali, e suas relações com o seu lugar, com o seu mundo, e suas formas de sentir, de pensar, de agir, como dizia Edson Carneiro. Então, o folclore ele é algo muito potente, ele é algo que está ligado às pessoas, mesmo que elas não tenham conhecimento disso. Então, é uma palavra que é um conceito que fala da sociedade, que fala de nós mesmos, de formas que nós não conseguimos nem compreender, de formas que a gente passa diversas tradições e diversas histórias, diversas formas de fazer, culturais, e a gente vai passando isso através das gerações sem nem perceber, e ele faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Então, o folclore, a importância dele é fundamental para que possamos conseguir entender nós mesmos nesse processo. Então, é uma excelente ferramenta de análise do povo, de análise das pessoas, não ligada a questões de governo ou a questões de limites, de barreiras colocadas pela sociedade. Nós estamos com o folclore, ele vai para além disso, ele fala de um grupamento inteiro, fala de pessoas, a relação das pessoas. Então, isso é muito forte, isso é muito potente. Então, entender isso é muito fundamental para que possamos entender quem somos nós no meio desse caldo cultural inteiro.
Você acha que nas escolas é pouco ensinado sobre a própria cultura brasileira? Eu não diria que é pouco ensinado, mas eu acho que ela tem um direcionamento diferente, assim, porque você aprende muita coisa, e o folclore, por exemplo, ele é um elemento que, nas minhas vivências, ele sempre surge como algo nostálgico dos tempos de escola. Muita gente lembra de folclore lembrando da escola diretamente, lembrando de como era bom nos meus tempos de escola, legando folclore os fazeres da escola, trabalhos, a questão do dia do folclore, a questão das lendas, a questão do sítio do Pica-Pau Amarelo. E essa palavra ela acaba ficando muito nesse lugar para muitos lugares do país, principalmente do Sudeste, que é onde acabam se formando essas estruturas para fazer esse cardápio para os professores no Brasil inteiro. Muita coisa acaba vindo do Sudeste, essa relação cultural com o Sudeste, ela acaba sendo muito danosa no sentido de expandir mais esse conhecimento. Então a gente tem uma limitação. O que acontece é que o folclore no Brasil ele acaba sendo colocado como um ponto de limitação ao infantil, de limitação a mitos e lendas. E a gente tem uma dificuldade de entender quando isso ultrapassa essa barreira. A gente não coloca carnaval como folclore, a gente tem uma dificuldade de entender o Festival Folclórico de Parintins, que é algo gigantesco, e no Amazonas você tem folclore de uma forma diferente, você tem folclore sendo colocado em várias camadas pelo Brasil, ligado à comida, ligado à dança. Então a gente tem umas rachaduras de entendimento do folclore e acabamos naturalizando essa ligação com essa palavra especificamente para esse lado nostálgico do infantil. Então, muita gente recorrente vê as pessoas lembrando do folclore como se fosse algo do passado. Era tão bom os tempos que eu aprendi. Gente, folclore está acontecendo agora. Nesse momento, a gente está falando com gírias. Por que a gente fala com gírias? Por que a gente tem essas questões de cada região do Brasil fala de uma forma diferente? Por quê? Isso é folclore puro. A forma da sua avó passar aquela comida, receita especial que ninguém consegue fazer, e aí ela passa para sua mãe e ela vai para tentar passar para você. Isso é folclore puro também acontecendo. E a gente não consegue, muitas vezes, associar essas palavras, porque a gente colocou o folclore numa caixinha muito específica da nossa vida. Então é bom a gente expandir mais essas ideias e levar isso para frente de outras maneiras. Então, meu trabalho é parte disso também, de tentar conectar as pessoas com algo que já faz parte delas. Então, é uma espécie de reconexão de algo que as pessoas nem sabiam que precisavam. Então, assim, é interessante. E é bem isso mesmo. Uma vez eu escutei uma amiga minha falando, eu não gosto de folclore, mas gente, então você não gosta da sua vida, porque todo lugar tem. A gente acabou focando nos mitos, lendas, mais assim, por causa do Halloween, tipo, Sim. Vamos ressaltar as nossas mitologias, sabe? Sim, nesse caminho. Sim. Mas e também por causa do tempo, né? Porque não daria para fazer uma coisa muito longa. Ficaria meio chata. Mas é assim, eu acho que é muito projeto meu explorar mais, desenvolver outros trabalhos que explorem mais essa cultura, porque eu acho que é muito... Eu tenho essa vontade, assim, sabe? Eu acho que eu sinto muita defasagem mesmo. A gente fica exaltando muito mais a cultura estrangeira, a gente conhece mais do que a nossa própria mitologia e costumes, etc. Sim, o Folclore BR ele é puramente isso, assim. Ele nasce dessa minha vontade de entender. E eu começo num processo um pouco errado também. Porque assim, quando a gente está empolgado em querer saber mais sobre a nossa cultura, a gente descobre o viralatismo imenso que nós estamos, esse desejo pelo estrangeiro e tudo mais. Bate uma revolta muito grande, né? Então, o entendimento disso é muito revoltante. E eu vim dessa revolta, eu vim desse lugar onde eu queria
a gente tem que falar mais sobre nossa cultura, precisamos falar mais sobre nossas mitologias, entender isso e tal. Então eu comecei de maneira meio tropeçando em várias problemáticas e fui me entendendo nesse processo. E até hoje estamos aprendendo aí. Eu estou anualmente falando sobre isso, constantemente entrando nessas discussões de entender o folclore e de entender de quão complexo é isso quando você está falando de uma cultura que é multicultural. Entender a diversidade do Brasil é algo que ele é muito mais delicado do que você levantar uma bandeira. Ele é muito mais delicado de você falar que, não, eu entendo a diversidade, eu gosto, o Brasil é diverso, nós somos diversos e tudo mais. Mas quando você vai buscar os atravessamentos dessa diversidade, muitos grupos, inclusive grupos que estudam isso, não sabem o que fazer com essa informação. Quando você vê que existem influências europeias, indígenas e africanas dentro do mesmo processo, isso é para travar qualquer tipo de discussão ideológica específica, voltada para um lance de entender a identidade brasileira. Entender a identidade brasileira é algo muito difícil, que você precisa abrir, sim, um leque de possibilidades para você aceitar isso. E aceitar isso é muito delicado. Então a gente tem que estar aberto a entender essas possibilidades e ver que a diversidade ela se dá nesse momento onde você abre sua porta para entender possibilidades que você jamais imaginaria. Você jamais imaginaria dentro desse processo, porque a gente acaba ficando em caixinhas, né? em bolhas. A gente faz essas bolhas que acha que o mundo acaba sendo aquela nossa bolha ali, do entendimento de que o negro é isso, o indígena é isso, o americano. Então a gente vai colocando isso dentro das nossas bolhas e achando que tudo está nesse mesmo lugar. E não. Quando você vai falar de religiões africanas no Brasil, é um processo complexo demais, é um processo gigante. E você olhar o folclore dentro disso é maravilhoso, porque estudar a diversidade é maravilhoso. Só que dentro dos movimentos identitários, isso acaba virando uma série de alfinetadas que as pessoas não sabem como lidar. Quando vê que existe um atravessamento indígena, existe um atravessamento europeu muito importante dentro de alguma questão africana, fica muito delicado, porque parece que aquela bolha, você está vivendo um mundo quase afro-brasileiro limpo. E não existe essa limpeza. Existe um monte de atravessamentos e histórias que nós precisamos tratar delas. E muitas dessas histórias são levadas num ponto de vista de resistência. Para que essa história vá para frente, ela precisou passar por vários processos que causaram a morte de pessoas. E isso é muito importante de respeitar esse processo também. Então, eu vejo que as discussões elas se perdem quando você quer tornar algo legítimo e puro dentro de um país que é extremamente diverso. A gente está falando de diversidade, a gente está falando do quê, né? Porque a diversidade é isso. A diversidade é abrir essa porta para entender as possibilidades. Lógico que no meio disso tem vários problemas. E a gente precisa saber lidar com eles. E a gente não aprende isso na escola. A gente só aprende que existem no Brasil vários problemas. A gente aprende na escola que a história do Brasil tem vários problemas. Mas qual é o caminho para lidar com elas, a gente não aprende. Isso aí é uma coisa que você vai quebrando a cabeça no caminho. E a gente tem uma população rachada, uma população com problemas de entendimento da sua própria realidade, porque a gente não conversa sobre essas temáticas, a gente não conversa o fato de eu sou negro, meu pai é branco, minha mãe é preta, a gente não conversa sobre isso. É uma coisa que acaba ficando mas nem é tão branco assim, nem é tão preto assim. Que discussão é essa? Que discussão é essa para onde a gente vai? Isso não melhora nada, isso não ajuda a gente continuar conversando, só limita. Então a gente precisa sim estar abrindo mais essas questões. E o meu trabalho foi virando isso. Eu não era o que eu queria, só queria falar de cultura pop, de misturar, de fazer. E aí eu fui entendendo que tem questões de demonização, que tem questões de problemas históricos ali, de falta de fonte, de problemas de realmente atravessamentos de jesuítas que contaram de forma errada, de traduções erradas. Então, tem tantas coisas que a gente acaba, muitas vezes, colocando isso dentro de um negócio
muito pequeno para poder colocar dentro de um livro. Então, a gente perde muita coisa com isso. A gente perde essa ferramenta. A gente não sabe usar ferramentas. É outra coisa que a escola falha. Lógico, é um sistema completamente falho de várias formas. E os professores estão tentando, com esse sistema falho, criar possibilidades. Mas a gente precisa de investimento. A gente precisa de que tenham caminhos ali dentro. E para isso, enfim, é uma série de coisas. Se deixar eu falar, eu vou falar até amanhã, tá? Então, vamos continuar. Acho que você começou respondendo como surgiu a ideia do Folclore BR, e aí eu já emendo a outra pergunta, que quais conteúdos são produzidos no site? O Folclore BR ele nasce em 2013, quando eu comecei a pensar em uma nova visão para o folclore brasileiro. Aí eu era essa pessoa que queria fazer o folclore, o verdadeiro folclore brasileiro. Eu acho que o folclore é muito infantilizado, então eu vou fazer uma coisa que é mais adulta, porque isso que é o folclore de verdade. Aquela coisa dos irmãos Grimm, que falavam a verdade sobre os contos de fadas. Então eu vou fazer essa versão, a versão maligna, a versão do mal, que é a versão verdadeira. Eu comecei totalmente do jeito que eu hoje acho muito torto. Mas foi a minha primeira ideia sobre isso, que é a fuga do infantil, que é o clássico, que hoje eu analiso de outro ponto de vista e já vejo a pessoa, putz, a pessoa só tá querendo fugir do Monteiro Lobato. Tipo, aí tem gente que bota na capa do livro, esqueça Monteiro Lobato. Gente, esquece, não precisa falar dele. Se quer esquecer ele, não fala dele. Meu Deus, pra que isso? Aí o cara quer fazer uma coisa que eu esqueço Monteiro Lobato. Eu era quase um esqueço Monteiro Lobato nessa história. Mas aí eu fui lendo através do Câmara Cascudo, que foi o que eu achei que ia ser a fonte legítima do folclore. Agora vou encontrar o folclore de verdade aqui, que é o folclore verdadeiro. E aí eu fui entendendo que tinham muitas coisas ali e muitas coisas que iam para além do ser do bem ou do mal, ou tinham vários atravessamentos de várias culturas para que uma lenda aconteça, para que alguma questão da sociedade exista. Existem vários atravessamentos e várias. Essa própria questão do sentir, pensar e agir dentro de uma população é muito forte. Vai para além de você saber uma história, vai você saber o sentimento daquele povo, que as pessoas estão reverberando de maneira natural através de tradição. Então isso é muito maior do que só falar das lendas, só falar de especificar como se fossem pokémons, assim. E aí eu fui entendendo, pô, beleza, tem muito mais coisa aqui, então vamos lá. E aí eu fui descobrindo outras pessoas que trabalhavam com isso. E aí os anos foram passando, eu participei de um jogo da realização de um card game sobre folclore, que aí tentava trazer também os personagens de uma maneira mais mágica e tal. E ali eu fui buscando outras fontes e outras pessoas para falar disso. E aí em 2017 é que eu dou o passo que eu acho que hoje é o Folclore BR, uma nova visão, que ele surge como uma nova visão, como se fosse essa visão verdadeira. E aí, depois de um tempo, essa nova visão ela passa a ser uma outra perspectiva sobre a palavra folclore em si. Eu continuei com uma nova visão, o Folclore BR uma nova visão, e aí, em 2017, eu decidi expandir esse nome para Folclore BR, somando visões, que hoje ele é um outro braço do Folclore BR, que é quando eu faço seminários anuais para falar de folclore, com a galera que produz relacionado à cultura brasileira, tanto no cinema, nos quadrinhos, nos livros. Então, eu fui descobrindo muita gente nesse processo, né? Então, ali foi um passo fundamental, porque foi quando eu comecei também fazendo os cartazes de animações famosas, como se fossem adaptadas para o folclore brasileiro, e ali também veio um outro público através dessa provocação que eu fui fazendo ali, tentando instigar as pessoas a pensar, tipo, como seria se tivéssemos grandes estúdios bilionários de animação no Brasil?
como seria se tivéssemos uma Hollywood no Brasil, com esse investimento cultural absurdo. De fato, nós não temos esse investimento, nós não entendemos o investimento na cultura como um investimento viável, um investimento, uma coisa rentável. Então, isso no Brasil, ele está distante, ele é algo que não é feito para ser um produto rentável. Então, a gente não trabalha isso bem. E aí acha que nós somos tão naturalmente influenciados que a gente nem percebe o quanto isso faz parte do nosso dia a dia. Então, quando você assistir uma animação brasileira, faz diferença. E aí você vê uma coisa que está relacionada a um grande produto milionário e você tem uma afeição maior, mas não por conta de ser brasileiro, mas porque ele tem essa relação com um produto milionário americano. Então eu queria muito fazer essa provocação e entender o que as pessoas sentiam com isso. E muita gente amou, muita gente se sentiu representado, que queria mais, que queria fazer, queria ver os filmes no cinema e tudo mais. Então o tempo foi passando e esse ano estamos aí na quarta edição, fizemos a quarta edição do Somando Visões em agosto. Ele sempre acontece em agosto, através do YouTube, através das redes sociais. Então, o Folclore BR está em todas as redes sociais e eu vou tentando expandir essa ideia das lives sempre para outros lugares. Então, a cada ano, a gente vai dando passos mais significativos através do folclore. Cada ano eu vou chamando mais gente, pessoas diferentes, trabalhos diferentes, sempre tentando essa comunicação com a cultura pop, com a internet. Então, é importante para a gente trazer também a ideia de que é uma grande armadilha mesmo. Eu quero que as pessoas se sintam confortáveis dentro desse trabalho e se peguem se perguntando sobre isso, se perguntando por que eu não vejo mais coisas assim, por que trabalhos assim não acontecem mais vezes. Eu quero que as pessoas se perguntem primeiro para que a gente consiga dar esses passos, consiga fazer essas coisas importantes. Então, esse ano, o Folclore BR tá no YouTube, no Instagram, no Facebook, tá chegando na Twitch também. Queremos falar de videogames, queremos expandir também para todas as possibilidades. Também tem jogos nacionais para a gente falar, falando da cultura nacional. A gente quer chegar nessa galera, conseguir papos nessa área também. E isso falando com jovem, falando com adulto, falando com quem quiser ouvir. Nós estamos abertos para quem quiser ouvir. Lógico que as nossas conversas, muitas vezes, elas vão para um lugar que as pessoas não se sentem tanto confortáveis por não ter acesso a muitas desses trabalhos. Então, a gente vai tentando indicar livro, indicar caminhos para pensar sobre isso. Então, é um trabalho muito valioso, é um trabalho que eu tenho um amor muito grande. E eu sei que ele acaba, de certa forma, inspirando muita gente a produzir, inspirando muita gente a correr atrás dos seus próprios trabalhos. E sei que é importante e sei que temos um longo caminho pela frente. As discussões, elas são muitas mesmo. E, e é isso, a gente está cambaleando porque nós não estamos num bom momento, de fato, para falar de cultura. E é isso, precisamos resistir de alguma forma. E o que me mantém em pé, de fato, é essa necessidade de precisar existir. Mesmo que não tenha o público que eu gostaria, não tenha o alcance que eu gostaria, eu sei que essa vontade de estar lá, essa vontade de que aconteça, ela ainda é muito importante e vai dar muito resultado para frente. E seguimos nessa luta, nessa batalha, porque ela não vai ter fim mesmo. Realmente, a gente está passando por um momento bem difícil agora com o governo brasileiro. Mas a cultura sempre foi uma forma de resistir. E eu acho que o que vocês estão fazendo é não só produzindo cultura, mas produzindo uma cultura tão própria
própria da história brasileira que é muito legal. Continuando nisso, como é que aconteceu a parceria com o Vivarte? Então, Como é que funcionou para vocês a entrarem em parceria ela contato? veio com uma surpresa mesmo. Eles entraram em contato comigo esse ano. É um estúdio muito novo, de uma galera super jovem, e eu recebo diversos projetos o ano inteiro sobre folclore. Mas no caso dele foi diferente, porque eles vieram com uma apresentação muito bem feita, com uma ideia muito amarradinha, e falando de que já acompanhava o Folclore BR, que já acompanhava meus trabalhos desde 2018 e tal. E isso, para mim, foi muito interessante, porque muita gente acompanha os trabalhos também, mas muitas vezes não está na mesma sintonia que a gente. Então, existe uma vontade muito grande de produzir, mas essa vontade de produzir, ela muitas vezes é muito maior do que a vontade de ouvir. E o que a gente está fazendo, a gente precisa que nos ouçam, a gente precisa que as pessoas entrem na mesma frequência de entender que o folclore é muito grande, que a coisa não é só falar de lendas, e não é jogar as lendas na sua cara e acabou, e se aproveitar disso, e que tem muito mais coisas em volta desse processo que a gente precisa falar. E eles vieram com o roteiro de Eu Sou Caipora, o primeiro tratamento do roteiro, me apresentando, e foi realmente encantador ver esse trabalho, porque eles conseguiram me fisgar de uma maneira muito legal. E ele está conversando muito com tudo isso que a gente fala. A própria questão de falar da caipora já era um negócio que eu ficava muito com o pé atrás, porque é uma figura muito complicada de lidar por conta dessas variâncias que tem pelo Brasil. Ela talvez seja o personagem mais diverso, com diversas implicações e formas diferentes pelo país. E eles vêm com essa proposta, com essa ideia de falar disso também. E a Caipora, não sendo o personagem principal, foi o que me deu um estalo muito grande de como a gente pode produzir mais coisas falando dos personagens de uma maneira indireta. Então a Caipora ela entra com essa personificação da natureza, com essa vontade da menina, a Luana, que é a personagem principal, querer ser caipora, querer ouvindo as histórias, se entendendo dentro desse processo, se entendendo desse processo de amor pela natureza. Então ela vai em busca de ser caipora como uma criança iria em busca de ser caipora, com a vontade de ser, a vontade de ser um super-herói, por exemplo. Ela, dentro dessa oralidade, ela entendeu que o caminho era ser caipora, era ser essa personagem e seguir os passos dela nessa proteção à natureza. Então, é uma história para crianças, mas é uma história para crianças com essas camadas importantes. Então, eu sempre lembro de como muita gente que gosta de cinema, que tem esse apreço pela cultura pop e está muito ligada aos filmes do estúdio Ghibli, aos filmes da Pixar, que são estúdios que trabalham muito bem o simbólico dos personagens. E por que não você não pode tratar isso dentro do seu conteúdo também? Eu sempre pensei nisso. Isso sempre foi uma coisa que, desde 2017, pelo menos, ele tem me fisgado bastante, porque você está falando com crianças também, mas você está falando com adultos de alguma forma, e aí existe essa defesa das camadas. E por que a gente não faz mais disso, mais dessas camadas? Por que a gente não fala mais dessas camadas? Por que tem uma vergonha tão grande de falar do infantil, essa fuga do folclore infantil que é gigantesca? Então, além de toda essa questão das lendas, na história também tem essas relações simbólicas muito fundamentais. Então, é muito importante, eu acho que a gente tem muito para estudar dentro desse caminho, e é um passinho tão pequeno, com tantas coisas importantes
quando eu vejo as pessoas me chamarem para falar disso, eu vejo o quão importante é esse passo que a gente está dando, apesar de ser muito pequeno, apesar de ser um curta, independente, é muito importante que isso aconteça, que isso exista. É mais uma vez essa importância da existência. A existência, ela mesmo que ruim, é o que eu vivo falando nos nossos podcasts e conteúdos também, é que a coisa, às vezes, mesmo que sendo ruim, ela é muito boa, porque ela, pelo menos para nós, ela traz um viés de análise. Então a gente consegue trazer aquela coisa para um centro de análise e pensar, pô, o que poderia ser melhor? O que a gente poderia pensar diferente? Sem somente criticar mal, mas tentar fazer uma construção melhor. Então, assim, é tentar levar essa crítica para esse lado construtivo mesmo e fazer com que juntos a gente consiga alcançar caminhos melhores, pensando na cultura com respeito, com cuidado, com essa responsabilidade que às vezes a gente acaba generalizando e criando um produto onde a gente acaba colocando o brasileiro como algo único e ao invés de tratar dessa diversidade tão fundamental que a gente tem dentro da nossa cultura. É muito importante a gente olhar para esses caminhos. Inclusive, quero muito assistir esse curta. Espero que dê tudo certo, saia logo, porque eu quero muito assistir, porque eu achei muito bonitinho e eu achei muito, muito brasileiro, né? É uma protagonista negra, ela escuta a história da caipora com a avó, ela quer lutar contra o contrabandismo de animais, então é uma coisa muito brasileira, muito linda, gostei muito. Pô, obrigado, gente. Acho que é isso. A ideia me fisgou muito e essa ideia dela ser negra também, isso é muito parte fundamental no projeto, assim. Então, essa relação simbólica da animação, ela tem vários elementos que são muito fundamentais para o projeto. Então, o projeto ele acaba sendo muito mais significativo do que falar da caipora em si. Falar de folclore é um dos elementos, mas a protagonista ser negra foi um dos passos fundamentais que eu coloquei, que eu coloco dentro de todos os meus trabalhos como ilustrador, essa relação do negro ser o protagonista sempre. Então, eu sempre faço versões de diversos personagens e trato isso sempre com essa questão do protagonismo negro, que eu acho muito importante. E uma das relações foi isso dentro da história. Quando a gente começou a construir a ideia da personagem, era fundamental que os personagens principais fossem todos negros e daqui para frente vai ser continuar construindo isso, como trazer também as vozes originais de pessoas negras. Isso é algo que é difícil se encontrar no Brasil, porque não se tem tanta essa preocupação. Então, se você tem muito... É muito comum, hoje tem um movimento um pouco diferente, mas é muito comum você ver dubladores brancos dublando personagens negros. Então, isso é muito comum porque os estúdios de dublagem, a maior parte das pessoas que compõem os estúdios de dublagem são pessoas brancas, por o curso de dublagem ser um curso mais elitizado, ele é um curso caro, tirar DRT é algo difícil, e você acaba naturalmente, mais uma vez, colocando o negro como algo muito específico dentro desse trabalho. E outra coisa dentro do projeto vai ser realmente buscar por essas vozes negras para fazer as vozes originais dos personagens também. Então, assim, mesmo sendo... e isso sem contar também, dentro do grupo, nós temos artista 3D negro, o roteirista é negro, eu estou na produção sendo negro, é fundamental você pensar nisso, assim, tipo, peraí, gente, aqui no grupo mesmo a gente já está tratando isso, então por que não? E também pensar na questão feminina dentro do projeto, quando a gente vai começar a procurar uma animadora de 3D mulher.
Então, assim, pensar o básico, assim, por isso que o projeto em si ele é muito importante para a gente conseguir tentar, pô, é possível fazer isso? Então vamos lá catar essas pessoas e fazer isso dar certo. Então o projeto ele acaba ficando muito mais importante por essas representações em volta. Então a gente está buscando muito isso faz parte fundamental do projeto. Então todos os elementos, todos os cuidados, essa própria relação de ser uma cidade do interior, que a gente fala do interior de São Paulo, mas ao mesmo tempo a gente quer falar que essa casa do interior ela ela não está fora do tempo. A casa do interior vai ter televisão de alta geração, vai ter internet. Eu quero botar lá o roteador sinistro lá no meio do negócio. Vai ter o forno a lenha, mas vai ter também o roteador. Então, assim, esses detalhes, essas coisas que eu quero brincar durante a animação inteira, é para mostrar que, cara, a gente está falando de uma realidade que é nossa. Trabalhar os estereótipos, eles são muito complicados porque parece que você está criando algo que está muito distante da realidade. Quando você está falando de algo, você está falando da cidadezinha do interior, onde as pessoas acreditam e não sei o quê. A gente recebe muitas histórias também que estão relacionadas a esse folclore do interior como um lugar distante, que não está ligado à tecnologia, à realidade, as pessoas acreditam em várias coisas. Gente, não é assim. O Brasil é a coisa que a gente fala também. O Brasil é uma grande cidade do interior. Os grandes centros nos fazem ter a impressão de que o Brasil é formado por Rio e São Paulo. E está longe disso. O Brasil é uma grande cidade do interior. Se você for buscar pelas cidades interioranas e todo esse movimento, é a maior parte do Brasil, simplesmente. A gente tem grandes aglomerações e a maior parte do Brasil como cidades do interior. Então você tem a cidade, o centro do estado e o resto é cidade do interior. Que é isso? Que coisa estranha de pensar, né? Então, a gente foi analisando essas coisas e pensando, olhando para a gente mesmo. Eu estou aqui no interior de Minas e é uma cidade super completa, super, assim, a gente fala, esse estereótipo leva a gente a acreditar quando você está falando, por exemplo, dentro de uma narrativa, aquela cidadezinha do interior onde vivia a vozinha. Aí você pensa o quê? Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Você vai lembrar de uma cidadezinha, de uma fazenda e tem uma casinha no meio do nada. De interior não é isso. Se você viaja pelo interior, você vê que não tem nada a ver com isso. Assim. Isso é uma parte, lógico, mas não é o todo. Então, falar desses estereótipos também é muito importante. Então, a gente vai trazer todos esses elementos e detalhezinhos no meio de um curta. Tudo que a gente puder fazer nesse sentido simbólico para tratar o Brasil, a gente vai fazer, porque justamente essa a ideia do projeto. Então, muito mais do que falar de uma personagem do folclore, é falar da cultura como um todo, é falar desse folclore para além dos mitos e lendas, é falar de toda essa relação de que a pessoa vai estar cozinhando lá e vai estar cozinhando um prato típico, vai estar lá ele no cantinho ali da animação, e isso ser reconhecível é muito legal, é você pode chegar e falar, cara, eu lembro disso, eu consigo praticamente sentir o cheiro dessa comida. E isso é muito, muito importante. Isso é dentro do folclore, essa relação de tato, de paladar, de sentidos, ela é muito importante. Porque são coisas que a gente sente e lembra sem saber de onde veio. Então, quando você tem uma relação de sentidos com algum lugar, quando você sente o cheiro daquela comida, o cheiro daquele café, é uma coisa que às vezes é específica demais, assim, e você é levado para aquele lugar. E quando você traz isso em relação de imagem, você pode fazer isso também acontecer. Então, muito brincar com isso. Então, o projeto ele vem trazendo essas relações simbólicas que vão muito para além da sinopse, que é simples, do roteiro, que ele é simples. E é um curta, vai ter, sei lá, em média 15 minutos. É uma coisa que a gente está ainda trabalhando nessa produção. Então, o nosso financiamento coletivo ainda nem caiu, ainda, inclusive, nosso dinheiro ainda está para chegar. Então, a gente está nem bem no comecinho, mas a gente está cheio dessas ideias e pronto para fazer isso acontecer. Assim. Muito, muito legal, gostei muito. E, ai, gente, muito amor já. Já estamos caminhando para o final da entrevista, então, Giovana, pode fazer a última pergunta?
Sim, você sem querer respondeu uma pergunta nossa Opa! sobre representatividade, o que eu achei muito legal, sem querer ir por esse caminho. Uhum. E você já comentou um pouco sobre ser um curta. Agora eu queria saber se algum dia pode virar um longa. Qual que está sendo o maior Uhum. obstáculo? Então, acho que o maior obstáculo a gente já conseguiu ultrapassar, que era o financiamento coletivo. O financiamento coletivo do Eu Sou Caipora, feito pela plataforma Catarse, foi uma coisa fora da nossa realidade como profissionais, inclusive, porque quando a gente começou a pensar nisso, era um tiro no escuro total, porque não tínhamos certeza nenhuma de que isso podia dar certo. Quando você fala de livros, de quadrinhos, de produtos mais voltados ao próprio audiovisual específico, de um curta de cinema mesmo, você já tem uma outra relação, isso é mais possível de acontecer através da plataforma, mas uma animação 3D é a coisa que a gente não tinha. E a gente foi buscar referências no exterior para conseguir ver mais ou menos o caminho, mas ainda assim a nossa relação com isso é muito diferente. Então a gente vai ver mais ou menos o que a galera fez, mas a gente não tem ideia de como isso ia sucutir nas pessoas. Então foi uma surpresa, porque há 7 dias de acabar a campanha de financiamento nós estávamos com 50%. Então sabíamos que 50 mil era muito. Então antes de começar a gente tentou enxugar ao máximo esses 50 mil. E aí chegamos nos 46 mil e no final das contas conseguimos ultrapassar os 50 mil, que era a nossa expectativa inicial. Isso foi fantástico. Esse é o primeiro obstáculo que a gente já tinha, como a certeza de que essa falta de investimento na cultura no país, nenhum edital ia conseguir dar para a gente o que a gente conseguiu nesse financiamento. Então, nenhum edital que está rolando hoje, que são pouquíssimos, estão investindo metade disso num curta de animação. Então, trabalhar isso foi bastante importante a gente perceber que é possível fazer isso acontecer. Então, com esse passo dado, esse obstáculo ultrapassado aí, nós vamos seguir agora para essa criação, que vão ter outros obstáculos que vão surgir no caminho, outras questões técnicas que com certeza vão acontecer. Essa própria questão da gente pensar na representatividade da equipe técnica é muito importante, mas a gente sabe que vai ser um outro passo que vai ser demorado, que pode atrapalhar a produção. Encontrar uma simbiose com uma equipe que consiga conversar com a gente pode ser difícil, essa questão da voz original, a questão das animadoras mulheres nesse caminho também que a gente vai precisar. Então, isso é parte de nosso movimento ideológico, que é muito importante para o projeto, mas sei que vai custar para a gente alguns outros atropelos aí no caminho, porque a indústria ela é muito voltada para um lado específico. Esse lado específico geralmente é o homem branco e nós sabemos muito bem como isso funciona. Então, vamos estar nessa busca de vozes originais e seguir nesse caminho. Então, vamos ver no que vai dar. Quanto ao longa, todo curta-metragem, eu tenho isso muito em mente, que todo curta-metragem tem um sonho de ser um longa. Então, alguns não dão tão certo, porque ele foi muito pensado para um curta-metragem mesmo, mas outros funcionam muito bem. Só que temos muitas ideias, então assim, temos muitos projetos para transformar em longas-metragens, para trabalhar em séries e tudo mais. Existem outros projetos para isso também. Eu Sou Caipora, ele é um grande teste para para que consigamos mostrar que é possível. Mostrando que é possível, a gente vai dar esses outros passos. Sim, pensamos em fazer algo, um longa-metragem, uma série para TV, uma série para o streaming. A gente quer trabalhar nisso. Só que é isso, é necessário pensar nesse primeiro passo
e fazer esse primeiro passo dar muito certo. Então, dando certo, com certeza é o nosso sonho fazer isso se transformar em algo maior. Então, todas essas ideias, esses símbolos estarão seguindo todos esses projetos daqui para frente. Então, que Caipora e que a Luana, nesse processo, façam parte de um grande universo. Esse é o nosso sonho, de seguir com esses personagens, sim, para outras possibilidades. E a gente vai tentar mostrar que isso é possível. Então, dentro desse processo, vão ser muitos caminhos e muitos atravessamentos. Esperamos que tenham algumas vozes e movimentos generosos no meio do caminho também. Então, nós queremos chamar a atenção de todo mundo, primeiro, para essas possibilidades e esse projeto em si, para depois a gente pensar nesses passos que com certeza estão ali engavetadinhos, esperando um momento certo para acontecer. E vai acontecer, que não seja agora, que seja daqui a algum tempo, mas voltaremos a conversar sobre a nossa série aí no Netflix da vida. Já quero conhecer a Luana. Anderson, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada por ter tido essa topada experiência, foi muito bom, a gente agradece muito. Muito obrigada. Giovana, quer falar mais alguma coisa? Nada, só foi um prazer conversar com você. Eu via os posters das animações que você fazia, reimaginadas com personagens brasileiros, eu não tinha ideia que tinha a ver com Eu Sou Caipora. Depois que eu vi que tudo se conectava, eu tô muito feliz de ter te entrevistado e é isso. Pô, gente, obrigado demais. E vamos continuar com certeza sonhando e compartilhando isso aí, porque é assim que a gente consegue tornar isso realidade, né? Porque foi a partir desse compartilhamento, dessas vontades de existir, que a gente está aí existindo e produzindo. Então, é fundamental mesmo ter esse contato e essa conversa. E, gente, muito obrigado aí pelo espaço e vamos seguindo. Na janela lateral do quarto de dormir, eu vejo uma igreja, um sinal de glória. Vejo um muro branco e um voo pássaro.